Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Já ouvimos a mensagem do Senhor cantada e Deus falou conosco através desses louvores. Aleluia. E nós vamos refletir agora na sua palavra. Olha que som bonito, gostoso essa música, crente folheando a Bíblia. Olha, Glória a Deus. som maravilhoso. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Santo é o Senhor. Todos acharam? Amém. Glória a Deus, irmãos, são uma bênção. Nos diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aleluia. Os irmãos podem se sentar? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero agradecer, irmãos, o privilégio que as irmãs me dão de vir adorar a Deus aqui nesta noite com as irmãs. E que surpresa maravilhosa encontrar o pastor Laerte, né? É que ele fez luzes no cabelo. Uma alegria ver o Senhor, a sua esposa, irmã Ivani. Que Deus abençoe vocês. Que aonde vocês colocarem a planta do pé, o Senhor coloque junto e os abençoe poderosamente. Os irmãos são um presente de Deus para essa cidade. Prazer ver esse ciclo de oração lindo. Vocês estão lindas. Que Deus abençoe, que aquele que começou a boa obra possa aperfeiçoar. Pastor dessa igreja, eu tenho um prazer conhecê-lo. Obrigado pela liberdade. A sua esposa, irmã Glória. E eu estou também, irmãos, me sentindo muito honrada de estar diante do filho de um dos nomes mais importantes do pentecostalismo brasileiro aqui em Santa Catarina. É uma honra estar junto com o senhor, irmão Geraldo. Verdade. Que honra, que alegria saber que uma família que trabalhou tanto pelo Evangelho continua com as mãos arregaçadas. Obrigado por me receber na sua casa. Você e o seu amor, irmã Noemi, dá vontade de não ir embora. Casa maravilhosa, cidade linda. Irmãos, poucas vezes a gente vê um capricho como a gente vê nessa igreja. Todo cantinho que a gente olha está tudo tão lindo, tão lindo, tão adornado, tão cuidado para adorar a Deus. Os irmãos são privilegiados, são caprichosos de ter um lugar tão maravilhoso. Que Deus abençoe. Parabéns a essa amada igreja. E eu sei que a igreja é o reflexo do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe vocês poderosamente. Estou maravilhada da maneira dos irmãos adorarem a Deus e também de conhecer os pais ali da irmã Noêmia. Que alegria, uma honra conhecer a senhora, irmã Nobre, o nosso evangelista, irmão José. Que Deus abençoe. Muito honrada de estar junto com os irmãos. Esse círculo de oração maravilhoso. Irmãos, não gostaria de pensar aqui com as irmãs um texto que ele fere, ele rasga a minha alma. Aleluia. Esse texto que Paulo escreveu aos Gálatas, possivelmente Paulo escreveu no ano 49 depois de Cristo, o que nos faz ver que as cartas de Paulo, algumas delas foram escritas antes dos evangelhos. Então, quando nós nos aproximamos do Novo Testamento, nós podemos olhar para o texto de três formas diferentes, ou por período histórico, ou por autoria, ou por classificação literária. Na classificação literária nós lemos aqui uma epístola, e essa epístola foi escrita antes do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa primeira e segunda Tessalonicenses também. O que mostra que Paulo não tinha, o Evangelho para Paulo não era um livro que ele consultava pelo lado de fora, mas era a palavra que ele tinha dentro dele. Ele teve encontro com a pessoa do Evangelho, que é a pessoa do Senhor Jesus. E não há diferença entre quem era Jesus e o que ele ensinava. Amar a Jesus é amar os seus ensinos, e amar os seus ensinos é amar a Jesus, porque é a mesma coisa. Jesus sempre, aquilo que ele pregava, que ele falava,
pessoa que ele era. E Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. E ele, em Atos capítulo 19, diz que toda a Ásia Menor ouviu a palavra do Senhor através do ministério dele. E a igreja da Galácia é uma igreja também fruto do trabalho de Paulo. E Paulo, depois que ele precisou sair e ficou a igreja tem alguns problemas, porque nós estamos em construção ainda, todos nós como igreja do Senhor Jesus. E Paulo escreve uma carta para eles, e nesse capítulo 5, que vai falar do fruto do Espírito, me chama a atenção Paulo fala de um tema do Evangelho tão profundo, que é a liberdade. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade do Senhor que nos liberta. Mas é a liberdade que aprofunda essa verdade de Deus em nós. E como tinha alguns judaizantes e alguns gentios estavam transtornando o trabalho do Senhor, Paulo escreveu para aquela igreja. Mas como ele escreveu debaixo da autoridade do Espírito Santo, essa palavra é para mim e para você. E ele diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E aí nos chama a nossa responsabilidade: e não tornei-vos a beber debaixo do jugo da escravidão. E para pensar um pouquinho de liberdade com as irmãs, porque só pode orar a Deus quem tem liberdade. Aleluia! Quem não é escravo de si mesmo, dos seus caprichos, dos seus pecados, do capricho de alguém, dos pecados de alguém, das vontades de alguém, que as cadeias o prendem. Existem muitos exemplos de liberdade. Quando Paulo escreve a Filemon, Paulo chama ele de homem bom do Evangelho, uma pessoa extraordinária, mas que precisava receber Filemon, que era o seu escravo, como um irmão. Às vezes a gente é gente do Evangelho, mas ainda mantém gente escrava. Verdade, Deus. Mas um dos maiores exemplos de liberdade eu vejo na figura de uma mulher. E é tão tocante, é tão lindo, é maravilhoso a maneira como Deus trata as mulheres. Aleluia! E nós vemos as angústias familiares como um cenário para a manifestação da graça de Deus. Glória a Deus. E essa mulher, dentre tantos exemplos de liberdade, eu queria pensar a minha vida e a sua, porque Deus me deu luz para eu me enxergar e deu luz para que você enxergasse você. Às vezes as pessoas olham e dizem: esse daí eu conheço só de olhar. Sabe nada, inocente. Deus deu luz para nós nos enxergarmos. E nessa noite o Espírito Santo acende um holofote e joga luz sobre a minha e sobre a tua vida. E eu não tenho dúvida alguma de que o Senhor quer trazer liberdade nessa noite. Uma liberdade que produz vida, que faz o Evangelho se expandir em nós. E não há limites para o Evangelho se expandir em nós. E esse exemplo está muito conhecido da igreja. Está lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. O livro de Gênesis, irmãs, é um livro muito importante para os nossos relacionamentos e decisões da vida. Ele traz lições muito profundas. É um livro com uma linguagem historiográfica que tem aplicação na vida de todo ser humano. E lá nós encontramos um casal do Evangelho, Abraão e Sara. E a Bíblia vai dizer que Abraão era um homem do Evangelho, porque Paulo diz aos Gálatas: e vindo Deus evangelizou a Abraão. Ele era um homem do Evangelho. Ele vivia pela fé. E a sua esposa, uma mulher extraordinária, a Sara, ela deixou tudo lá na terra dela para seguir o chamado do seu esposo. Mas gente do Evangelho, irmãos, é muito bom andar com gente do Evangelho. Porque a gente aprende, a gente vê Deus, a gente vê milagres, a gente vê coisas profundas. A minha mãe é uma mulher que tem a 4ª série primária. Minha mãe é uma mulher muito simples, mas a minha mãe é uma mulher muito crente. Aleluia. E ela teve câncer de pele no rosto, ela já fez 5 cirurgias. E o meu irmão mais novo mora com ela, é casado, e mora com ela. E cuidam dela. E ela chegou lá em casa, assim que eu me mudei para Joinville novamente, ela falou para mim: Isabel, eu passei uns momentos bem difíceis, porque saiu um câncer agora no meu braço.
E foi bem no momento que o teu irmão, a esposa dele acabou de ter o segundo bebê. O primeiro filhinho tem um grau de autismo, uma criança maravilhosa. Mas a casa se viu como sempre. Nasceu uma criança nova, muito choro, a mãe cansada, muito trabalho, né? E ela disse, eu não queria incomodar você nesse seu período de luto. Então eu fiquei quietinha, não falei para ninguém, porque eu já sei como é que é o processo. Vai para o hospital, volta, opera, tem que ir de novo. E eu preciso de alguém para me locomover, para me ajudar. Foi muito difícil. Então o que eu fiz? Falei, mãe, por que a senhora não veio aqui? Por que a senhora não falou para mim? Não, eu não queria incomodar você e as crianças nesse momento. Então eu me sentei na beira da minha cama um dia e disse, Jesus, eu preciso muito do teu socorro. Eu preciso muito, olha aqui. Ela disse, eu não conseguia colocar a manga da camisa, eu não conseguia cobrir-me com a coberta, a dor era insuportável, aquilo queimava. Eu disse, mas eu não posso agora pedir para o meu filho deixar a esposa, um bebê recém-nascido com mais um filho, para me levar ao hospital. Eu não posso transtornar mais essa casa, Jesus, por favor, me ajuda, tu és o meu único socorro. Me socorre. E chorei, aí falei com Jesus. E Querido Espírito Santo. Eu tive um sonho. Eu sonhei, olhei para a porta, tinha um moço de branco, todo de branco, com uma bandeja. O quarto se iluminou. E ele veio até a mim e disse, querida, não precisa se preocupar. Vai arder bastante, mas vai curar. Levanta a manga da sua camisola, por favor. E aí no sonho eu levantei a manga da minha camisola e ele embebedou parecia uma bandeja de ouro. Ele embebedou ali um algodão e quando ele colocou aquilo ardeu e eu acordei. Eu acordei, o quarto estava todo escuro, mas eu ainda sentia o latejar no meu braço. Levantei correndo, acendi a luz, olhei para o meu braço, curado, não tinha absolutamente nada. Disse, meu amor, levanta a tua manga da camisa para mim ver a pele dela, estava perfeita. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, que se preocupa com as nossas dores. Do mundo masculino e feminino. E nós vemos Abraão e Sara. A Bíblia diz que ele desceu pelo menos 2 vezes ao Egito por causa da fome, porque gente de Deus também passa dificuldades. E numa dessas vindas ele trouxe uma escrava. Naquele tempo a sociedade se organizava de outra forma. Eles trouxeram uma mulher para estar junto com eles, para trabalhar com eles, chamada Agar. Agar, a egípcia. E Agar passa a viver com alguém do Evangelho. E como eu disse, viver com gente do Evangelho, a gente vê milagres. Viver com gente do Evangelho, a gente aprende as coisas. Mas viver com gente do Evangelho, que a gente sabe por experiência própria, que é viver com gente que ainda está em construção. Gente que não é perfeita. Gente que nem sempre dá conta de viver o Evangelho. Gente que às vezes dá 10 passos para frente e 8 para trás. E ali estava Agar. A Sara, ela é tida como um exemplo de fé para homens e mulheres no Novo Testamento. Mas foi muito difícil para Sara, porque Deus havia prometido um filho para Abraão. E já fazia mais de 10 anos que eles estavam na terra e a promessa não se cumpria. E a Sara, então, a Bíblia diz que um dia ela olhou para o seu esposo e ela discerniu para ela que aquele seria um momento ideal, importante, para o seu marido segurar o filho da promessa. E ela, discernindo isso, ela tentou uma alternativa. Ela foi secretariar o Espírito Santo. Quem nunca, né, irmãs? Quem nunca? Eu desisti de dar ideias para Deus. Eu desisti. Senhor, por que o Senhor não faz assim? Ai, Deus, se tivesse acontecido dessa forma. Senhor, o Senhor tem que fazer assim. Desisti. Agora eu abaixo a cabeça sobre o senhorinho dele e encaminho para a vida. Enfrento a vida. Porque estou confiando na sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Porque ela, com toda aquela esperança desde Eva, desde que Deus incluiu as mulheres
no projeto da redenção, elas tiveram uma esperança messiânica. Deus disse para ela que da semente da mulher ele traria alguém que pisaria a cabeça da serpente. E mesmo depois de ter arruinado tudo, o primeiro casal, Deus faz a promessa da salvação. E todas as mulheres de fé do Antigo Testamento, elas guardaram essa promessa. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também é o Deus de Sara, de Abraão. E aquela mulher de fé, de tanta oração, mas ela tinha dificuldade de vencer isso. Isso era uma dor profunda na alma dela. Ela desejava um sonho de Deus, mas era uma dor profunda porque era impossível. A Bíblia diz que ela era, além de ter idade avançada, ela era estéril. Ela era uma mulher linda. A Bíblia diz que com 65 anos, reis estendiam os favores para a sua família por causa da beleza dela. E é muito difícil uma mulher assim tão bonita, a quem se estende o favor, não ser às vezes mimada, não ter um comportamento horroroso. E às vezes a gente vê essa mulher de fé com um comportamento muito horroroso. Faz parte, nós estamos em construção. E aí a Bíblia diz que ela disse para o Abraão: Abraão, tome Agar e tenha um filho dela sobre os meus joelhos. Como eu disse, a sociedade se organizava de outra forma. Socialmente isso era aceitado. Não era escandaloso pedir isso naquele momento. E então Abraão consentiu, afinal que Abraão não consentiria com uma ideia dessa da sua esposa. Só que normalmente nem a Sara, assim como nós, amados, às vezes propomos ideias e a gente não sabe onde essas coisas vão dar. Precipitadamente nós tomamos algumas decisões, entramos por alguns caminhos que a gente não faz ideia, e eles não estavam preparados. Na tenda ao lado formou-se um outro núcleo familiar e a Sara não gostou. Ela não gostou nada do que ela viu, porque quando a Agar concebeu, foi acontecendo no coração da Agar uma mesquinharia que entra no coração humano, às vezes até lá dentro da minha casa, quem sabe na sua. Ela chegou, a Bíblia diz que ela começou a desprezar a sua senhora. Começou a se achar a mais maravilhosa do planeta. E a Bíblia diz que não tem uma coisa pior do que um servo, uma serva que quer dominar o seu senhor e a sua senhora. Aí ela veio, quem sabe, fazendo alguma coisa, humilhando a Sara. E a Sara, que parece que não levava desaforo para casa, vai lá e acontece uma outra mesquinharia no coração da Sara, que às vezes acontece lá na minha casa, e quem sabe na tua também. A Bíblia diz que ela começou a pesar a mão sobre Agar. Ela começou a ser ruim, ter atitudes difíceis para com Agar, esmagar. E aí ela chama o Abraão, ela diz: o que foi que você me fez? Eu coloquei a minha serva no teu regato, mas a ideia foi dela. E agora ela vê que ela concebeu e ela me despreza. O Abraão fica sem saber, mas a tua serva está diante de ti, faça conforme bem te parece. Mas daí que ela pisou em cima. Eu tenho para mim, irmãs, com todo respeito, eu tenho para mim que a Sara olhou para Agar e disse: você é lá do Egito, né? Está acostumada a ver barquinho subir e descer do rio Nilo, mas eu vou te ensinar com quantos paus se faz uma canoa. Vou. Porque a Bíblia diz que ela pesou a mão em cima da Agar. Agar era só uma escrava, que Agar não aguentou. Paulo vai dizer também na carta aos Gálatas que Agar é um símbolo da escravidão. Só que independente do que ela simboliza, Deus tem um caminho para ela enquanto mulher. Enquanto mulher que sonha, enquanto mulher que ama, enquanto mulher que tem projetos, que quer ser alguém na vida. Independente do que as pessoas possam olhar para você e ver o que você significa, Deus tem um caminho para você enquanto mulher que sonha, enquanto mulher que ama, enquanto mulher que adora a Deus. E a Bíblia diz que Agar não aguentou.
se sentiu esmagada, estava grávida, se sentiu machucada, se sentiu ferida. E um dia que ficou insuportável a situação, a Bíblia diz que ela saiu. Imagina, eles moravam no deserto da Judéia. A cidade eu não sei exatamente, mas eles fixaram residência em Berseba. De Berseba até o Egito é mais de 240 quilômetros para andar a pé. Uma mulher grávida no deserto, sozinha. A Bíblia diz que ela saiu chorando, esmagada, desesperada. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor... Glória a Deus. Quem se importa com uma escrava? Deus se importa com uma escrava. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, você vai olhar na tua Bíblia, está com um azinho maiúsculo. Eu fui olhar na Bíblia hebraica, está lá Malaquiavé, o anjo do Senhor, que quer dizer uma manifestação do Senhor Jesus Cristo antes da encarnação. E ele foi até o encontro dela e ele falou com ela com bondade, com misericórdia, com graça. Assim como o Senhor se dirige para alguém aqui, para uma mulher aqui nesta noite. Aleluia. O Senhor fala com ela, demonstra que a conhece e coloca ela no seu lugar. Agar, serva de Sarai. Da onde você vem? Para onde você vai? E aí ela vem chorando, ela diz: eu estou indo embora. Eu não aguento mais, eu não preciso disso, eu não quero isso, eu não aguento mais. Indo para onde, meu Deus? E aí o anjo do Senhor fala para ela: não faça isso. Dê meia volta e volte para a casa da sua senhora. Você está grávida, né? Não tinha nem ultrassom, mas você vai ter um menino. E você vai colocar o nome de Ismael. E eu vou abençoar a vida dele, eu vou abençoar a sua vida. Aleluia! Vai embora, volte. Irmãs, é uma decisão tão difícil, mas ela resolveu dar ouvido à palavra. Glória a Deus. Ela resolveu dar razão à palavra de Deus que falava com ela. E o que ela faz? Ela vira a meia volta e volta para a casa de Abraão e Sara. Você acha mesmo que a Sara mudou? Eu acho que não. Ela continuou com as suas dores, lutando com o seu desejo de ter um filho. E a esterilidade no Antigo Testamento tem um jogo de palavra em hebraico que é aplicado aos patriarcas. Assim como as mulheres Sara, Rebeca e Raquel eram estéreis, Abraão, Isaac e Jacó também eram estéreis no sentido de não poder gerar nada na terra se a bondade e a graça do Senhor não gerasse. Tudo quem vive pela fé depende tudo e completamente de Deus. Se Deus não agir, nada acontece. E aí ela voltou para lá. Vão se passar mais de 10 anos. Mais de uma década se passou. Nasceu Ismael, Ismael cresce. E quando ele já estava um adolescente, a Bíblia diz que 3 anjos do Senhor visitaram a Abraão. E mais uma vez o Senhor fez a promessa. E agora incluiu a Sara. E a Sara riu, porque Abraão tinha 99 anos e ela 90. Deus esperou os anos da loucura chegarem. E aí disse, e a Sara riu. Ele disse: por que a Sara riu? Chama ela na porta da tenda. Ela veio: não, era porque você riu. Daqui 1 ano eu vou voltar aqui e você vai estar segurando um filho. E Deus é maravilhoso e Ele cumpre a sua palavra. Glória a Deus. Nasceu Isaac, encheu a casa de riso. A Sara era a alegria pura. Oh, que bênção quando Deus cumpre aquilo que Ele nos promete. É verdade. Chegou o dia da festa do desmame, era uma festa grande. O Ismael já estava com uns 12 ou 13 anos. Eu tenho um filho de 13 anos. E aí, no dia da festa do desmame, o Ismael resolveu botar para fora todo o desprezo que ele respirava dentro de casa.
Os nossos filhos, amadas e amados irmãos, não têm condição de lidar com as nossas dores. Com as nossas dores mais profundas. As amarguras mais profundas são as amarguras de amor herdadas. E eu não sei como era a conversa dela com o filho da mesa. Quem sabe fosse, como Abraão é maravilhoso, mas a megera da Sara. Porque o ódio, a mágoa, a dor do Ismael era tão grande. E ele resolveu que naquela festa ele iria colocar para fora aquela mágoa. Então, quando eles estavam no meio da festa, a Bíblia diz que o Ismael começou a ridicularizar Isaac. E ridicularizando Isaac, e a Sara viu. O Abraão se viu, fez de conta que não viu. Mas a Sara viu. Até porque Deus fez o homem para enxergar longe e as mulheres para enxergar perto. E a gente enxerga muito bem. Às vezes a gente enxerga até o que não existe, imagina o que existe. Na parábola da dracma perdida, Jesus mostra que assim como força e coragem do pastor é importante para o seu reino, aquela mulher que encontra a dracma, que precisa tirar palha por palha, é tão importante quanto força e coragem. E a Sara viu. A minha mãe e o meu pai sempre gostou muito de criança. E os primeiros filhos que eles tiveram foram um casal de gêmeas, 2 meninas gêmeas. Uma morreu em uma semana, pequena ainda. E a minha mãe morava em Curitiba, a outra na outra semana adoeceu. E ela pegou o bebê no colo e pegou um ônibus para ir até o hospital e a criança morreu no colo, dentro do ônibus. E minha mãe, mesmo não sendo crente, ela disse: eu fui pedindo a Deus força, porque eu precisava chegar até aquele hospital, mas eu vi que a criança já estava morta no meu colo. Foram dias muito difíceis para eles. E quando veio o próximo filho, o Rogério, que agora também já dorme com o Senhor, meu pai estava um dia brincando com o Rogério no chão da cozinha, lindo do papai. O Rogério tinha um aninho e 3 meses mais ou menos. E a minha mãe fazendo comida no fogão. E de repente a minha mãe virou para admirar eles brincando. Minha mãe na hora parou e disse: Antônio, o que o Rogério está mastigando? Meu pai disse: nada. Não, ele tem alguma coisa na boca. Não, ele não tem nada na boca. Nós estamos brincando aqui, não tem nada aqui. Ele não tem nada na boca. A minha mãe desligou o fogo da onde ela estava e deu um pulo lá e disse para o meu pai: Antônio, criança quando está mastigando alguma coisa baba, e ele está babando. Meu pai não está babando, ele está babando. Rogério, abre a boquinha, deixa a mãe ver o que você está mastigando. Abriu a boca dele, ele estava mastigando uma gilete, daquela gilete antiga. Quem sabe ele achou por cima do banheiro, passou e botou na boca. E ele estava babando. Por Deus que a gilete dobrou e não retalhou a boca dele. E o meu pai não viu, não é por maldade. Eu fico impressionada com a capacidade que os homens têm de enxergar longe, ver projetos, ver lá na frente as coisas que acontecem. E a minuciosidade que nós temos. O meu esposo era difícil para achar toalha de banho. Enxergava lá na frente, tinha olhos de águia para ver as coisas, mas nunca achou a toalha de banho, ele sempre esteve no mesmo lugar. Às vezes ele dizia: mas eu não vi, eu não sei onde está. O Abraão não viu, mas a Sara viu. Quando a Sara viu o Ismael ridicularizando o Isaac, ela chama o Abraão e ela diz: eu não quero nem saber. O filho dessa escrava não vai herdar com o meu filho. Pega essa mulher e o filho dela e some com eles daqui. Irmão, que coisa doída. Deus nos deu as coisas para a gente usar e as pessoas para a gente amar. Mas parece que às vezes a gente ama as coisas e usa as pessoas. Como assim manda ela embora? Ela entrou no projeto dela, mas agora ela diz: eu não quero nem saber. E por mais incrível que pareça, Abraão vai consultar o Senhor, e o Senhor diz uma coisa para ele: é que Deus enxerga lá na frente e a gente não sabe de nada. Deus diz: escute a voz
de Sara. Morte de Jesus. E no relato tão doído, irmãos, tão doído que os irmãos conhecem. A Bíblia diz que o coração de Abraão se quebrou e Deus disse para ele: eu sei que você está triste. Não é só por causa da criança, mas por causa da mãe da criança. Olha a situação que eles se colocaram. Eles não avaliaram que poderia ter sido assim, tão doído, tão esmagador para alguém. Que as coisas chegariam naquele limite. E aí Abraão se levanta bem cedo. E num relato tão doído, ele pega um pouco de água, um pedaço de pão, coloca o menino adolescente em cima e leva eles. E a Bíblia diz que ele larga eles lá no deserto. Só que não existe deserto nenhum, nem geográfico e nem na existência, que alguém largue a gente lá, porque alguém já me largou lá, quem sabe você também. Que seja longe demais, que a graça não consiga nos alcançar, porque a graça do Senhor alcançou. Quando o menino chora, e a Bíblia diz que a mãe dele não aguenta ver ele morrer, e ela vai para o lado, ela chora com a alma despedaçada, e Deus ouve a oração das mães que choram. Deus ouve o coração quebrantado de muitas mães pelos filhos que abraçam a loucura, que estão à beira da morte. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor gritou para ela: Agar. E o que ele falou para ela, ele fala para alguém aqui nesta noite: não tenha medo. Não tenha medo. Deus já ouviu a voz do menino. Deus providenciou água. Levanta, porque Deus vai abençoar a tua vida e a vida do teu filho. E agora a ordem não é volte para casa de Abraão e Sara. Não, é siga em frente. Aleluia. Vai em frente. Ela era uma escrava. Ela não tinha o direito de fugir, mas agora o Senhor, de uma forma inacreditável, liberta ela da liberdade. Diz para ela: você é livre, eu vou abençoar a tua vida, eu vou abençoar a vida do teu filho. E aí você não vê mais a Agar, porque Agar descansa das suas lutas. Mas Ismael não. Ismael guarda aquela raiz de amargura no coração. E vai a história, a Bíblia toda, a história da redenção vai mostrar. Depois, quando Esaú se casa com uma das filhas de Ismael, uma bomba atômica, o filho daquele que foi largado, o filho da outra, largado no deserto para morrer, se casa com aquele que foi traído pelo irmão e pela mãe, foi roubado, porque desprezava as coisas de Deus. Imagine as memórias psicológicas. Guardar a amargura. Por isso que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30 e 31. Ele diz assim, abrir mão, lança fora, larga. Para o evangelho está expandindo você. A primeira coisa que ele cita é a amargura. Amargura, gritaria. E ele vai falando que é preciso a gente abrir mão. Ele diz: sede misericordiosos, perdoando uns aos outros como Cristo nos perdoou. Aleluia. E Agar vai embora livre. Por que eu estou falando isso? Porque alguém aqui também, assim como Agar, entrou numa história que não era sua. Não era sua. Você sabe disso. E a tua alma está quebrada, está moída, está machucada. Mas como Deus encontrou Agar, Deus te encontra nesta noite. Está fazendo cair os grilhões, está dando liberdade, está perdoando, está lavando as tuas vestes no sangue dele. Mas Paulo diz que uma vez liberto, nós não devemos colocar o nosso pescoço debaixo do jugo da escravidão. Siga livre, levante a cabeça, veja que Deus tem um plano para
o bom pastor. Aleluia. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a porta. Glória a Quem Deus. entrar por mim, entrará, sairá e achará passagem. Olha que liberdade. Aleluia. Entra, sai. A nossa liberdade, a nossa segurança não está na altura da cerca e nem na quantidade de Eita, passos. glória. Está na pessoa do pastor. Mas quando ele diz eu sou a porta, ele também está dizendo eu sou a medida Glória a exata Deus. de quem cuida. E de certa forma, irmãos, cada encontro humano, cada pessoa que passa por nós é um tipo de pastoreio. Os nossos filhos, as pessoas com quem a gente trabalha, as nossas amizades, os relacionamentos. E é muito fácil ver se eu ouço a voz do bom pastor ou a voz do lobo, do mercenário. É só eu olhar para trás e ver quem que passa por mim, como é que sai. Eita. Cheio de esperança, de alegria. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sai quebrado, machucado. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem sabe quem te feriu era alguém que não ouvia a voz do bom pastor. É. Mas quem sabe alguém que te feriu era alguém do Evangelho como Abraão. Mas gente do Evangelho está em construção. Gente do Evangelho como eu e você também às vezes fracassa em alguma coisa. Mas a verdade é que a graça do Senhor está aqui. Aleluia. E Ele quer dar liberdade genuína. Aleluia. Pare de sentir pena de você mesmo. Deus já tirou daquele Aleluia. deserto. Aleluia. Ah, mas eles me jogaram lá para morrer, mas você não morreu. A graça de Deus. A bondade do Senhor te trouxe. E tudo que nós já passamos nessa vida, e eu sei que cada um de nós já teve as suas batalhas, que os servos de Deus já choraram por trás de uma gravata, por trás de um vestido bonito de uma esposa de pastor, há muita lágrima, há muita dor. Por trás da vida de filhos de pastores, de obreiros, há muita dor. Como também de você também, que não veio de uma família, como eu também não vim, que o Senhor nos encontrou. Quantas dores, mas Ele cuidou de nós. Aleluia. Olha que pessoa linda você está se tornando. Olha que mulher de Deus você está se tornando. Aleluia. Deia da maneira como Deus vai te usar aqui neste lugar. Glória a Os Deus. dons que Deus vai derramar, das libertações. Olha para essa tua mão abençoada. Essa mão tem óleo de Deus, tem graça de Deus, tem unção de Deus. Para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios. Glória a Deus. Tua fala tem unção para pregar o Evangelho. O Evangelho que arrasar na tua vida, Deus, sem palavras. Gratidão, coração grato pelo que Ele fez, apesar das dificuldades, Ele, a sua bondade, nos manteve em pé. Reconhecer essa bondade, com permissão dos nossos pastores, podemos pedir para a igreja se colocar em pé. Oh, meu Deus. Aleluia, aleluia.